todo mundo aí. Pode. Receita de queijo. Coloca 3 colheres aí, vai pôr lá pra ferver. E adiantando aqui. Aqui tem 1 quilo de farinha de arroz. 1 quilo? É, ela falou 1 quilo. Bastante aqui. Ela falou 1 quilo. Jesus. Meio quilo de farinha de aveia. Meio quilo. Farinha de aveia. 250 gramas de polvilho doce. E 250 gramas de amido de milho. E uma meia colher assim, ó, de goma xantana. Vocês conhecem goma xantana? Não? Sim. Sim. Conhece? Pode ser piscílio também ou só goma xantana? Hã? Pode ser piscílio também? Piscílio? Não vai usar os dois. Ah, os dois Meia certo. colher. Meia colher de goma De xantana. goma xantana. E aí mistura aqui, ó. Bem, já pus tudo aqui. Já misturei bastante. Já tá bem misturadinho. Um quilo de farinha de aveia. Coloca 2 xícaras de água na outra panelinha lá pra ferver. Coloca o psílio. Todo mundo escreveu? Escreveu. Então esse aqui, o pipo de farinha já tá explicadinho, né? Agora vai 150 gramas de açúcar mascavo. Duas colheres de fermento. Dessa aqui. Colher de sopa. 2 colheres de fermento. Tá no... E o psílio, todo mundo conhece? Eu conheço. Psílio é esse aqui, ó. 2 colheres de psílio, ó. Não tá fedendo gás? Hã? Tô achando que tá fedendo gás. Ele tá Ah, não. Tá fora. na comida desse povo. Psílio. Vamos ver aqui, né, quanto sobrou de farinha. Me dá essa bacia que tá aí, por favor. Aí você já anota aí. Sincero, Sério. Gastou tinha 2,5 kg, né? Tem 560 gramas. 2 quilos. Gastou 2 quilos, pouquinho. Ou menos, como é que é? Quase 2 quilos, faltou só. Os 60 gramas para 2 quilos. É, 1.940. gastou. Mas não quer dizer que vocês vão gastar, né? Às vezes vocês pesam 2 quilos, mas vocês vão colocando aos poucos, que às vezes pode sobrar um pouquinho, pode faltar um pouquinho, né? E aí vai chegando. Essa é da primeira receita, tá? Observando. Vou buscar. O psílio, ele... O psílio, o que que ele faz no pão? Uai, porque essas farinhas não tem glúten, né? Ah, ele é pra dar liga, então. Já dá liga. Tanto é goma xantana, né? Com o psílio. Já dá. Só não vai colocar aquela ali? Nesse tipo? Vou colocar também. Eu tô esperando ela trazer, né? A goma xantana não é pra dar liga. A goma xantana e o psílio. Os Quer dois, dizer né? que isso aqui não é a única receita que existe, né? Tem inúmeras receitas, né? Agora, Posso falar o que pode, ele faz, cada pode. O psílio, ele ajuda, limita o glúten. Ele ajuda a dar elasticidade na massa e crescer. Vocês já viram um pão sem glúten que ele murcha, que ele
Ele cresce, 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 depois ele murcha, murcha. Parece solado. Já não tem estrutura. Então, o glúten, ele tem proteína e ajuda a dar estrutura. Então, o psyllium é uma imitação. E a goma xantana, ela dá maciez. Por isso que é usada nos bolos mais a goma xantana do que o psyllium. Mas, juntando os dois, dá um casamento perfeito. Dá um casamento. Quem é celíaco mesmo, né? Não pode nem estar fazendo junto aqui igual a gente está fazendo, né? Com outros. Ainda bem, a gente é... Hã? Ainda bem que a gente não tem essa 100%. É. Aí Mas, João, eu não sei. não dá. Você é celíaco, João? 100%? Quem vende produtos, né? Para celíaco, né? Tem que ser mexer só com isso. Uma cozinha separada. Uma cozinha separada, né? Porque só essa misturança aqui, assim, né? Até de assar no mesmo forno, né? Dá problema. De assar. A linhaça. Mas é o mesmo processo. Linhaça, ó. mesmo Linhaça processo, Pra fervida dar clara. que vira o ovo. Ou substitui o ovo. Qual a quantidade? Aqui tem 3 colheres de linhaça, né? E 1 xícara de água. Aí agora vai bater lá, bom bate bem, né? Pra virar um gel mesmo. Bater no liquidificador. Porque cada colher é um ovo. Corresponde. Ou pode cortar, né? 2 xícaras de água. Aí eu vou colocar o pisinho aqui nessa água aqui, ó. Já tá Só um pouquinho, peraí. quase fervendo. Peraí, sem outra água separada, Essa é outra fervendo. água. Eu vou Quanto de colocar. água quente aí? Aqui tem 2 xícaras. Aí eu vou colocar Psyllium. o pisilho aqui, ó. Você ferveu a água. Ferveu a água. Aí você mexe. O pisilho, quantas colheres? 2 colheres? 2 colheres. O caminhaço tá batendo. E mexer até dissolver. É, e aí ele vai incorporando. Faz mais um pouquinho. Tá bom. Bom? Tá. Se você quiser pôr na bacia, pode pôr. O gel de linhaça, tá pronto. Aqui você dá um tempinho pra ele. Não é dissolver, que aí ele vai engrossando. A água que você vai colocar aí, você coloca no liquidificador, que tem que colocar 1 litro de água. Cadê aquele copo? Aqui eu coloquei 2. É, 2 aqui você copos, colocou aqui 2. 1. Agora você vai colocar 1 litro de água aqui, né, pra gente... E ela pôs só um, você me falou do... Essa quantidade já tá valendo a mesma quantidade do outro pão, né? É a mesma quantidade, né? Mas aqui tem ingredientes diferentes. A água. Vai dar 6 pães na também? temperatura ambiente. É, na temperatura ambiente. Aqui não tem, lá não tem psyllium, né? Vai dar Aqui 6 tem. pães, hein? Aqui dá 6, mais ou menos, 6. O litro de água é frio mesmo, né? É, frio mesmo. Pode pôr aqui? Pode. Colocou mais duas? Mais uma xícara. Você sabe que eu tomo de água? Então já foi de água. Foi 1 xícara para linhaça, 2 ali, mais 1 litro. Passa um 3 caldo. xícaras. 1 litro 750. Isso aqui é muito bom para limpar, né?
O piscina está aqui ou tá lá dentro? Que é pacote. Quer ver um pouquinho que essa colher aqui é muito pequena aqui. Ela é muito pequena. Então, uma colher bem generosa, né? É, uma colher. Essa aqui, ó, parecendo uma colher de... muito Ela é pequenininha. mais pequena, que não sei aquela colher, mas É 2 colheres, mas é uma colher maior, né? É que foi ela Cortar? que mediu pra ela. Aí, Foi ela voltando. Aí Vê eu se é isso fui, né? mesmo. mas já colocou 3. Não deu 3, Não, não, não é porque 3, é que eu coloquei. essa colher aqui é muito pequena. Coloquei uma colher pequena. Você, quando for cortar, você me fala. Você é produtora. Toda vez que eu não tô falando, você Ah, você... Como que ele engrossa, e ó, ele fica grosso. Peraí, só um pouquinho. Parecendo um gelzinho. É, parecendo um gel. Chia. Então o psyllium vai engrossar e vai ficar parecendo um gelzinho. Agora, isso aqui tem muitas maneiras. Tem gente que coloca ele direto aqui, ó. Mas não sei se alguém que já viu um rapaz que ensina na internet, o Marcelo Horta. Alguém já viu? De nome não, mas posso ter conhecido. Pode procurar ele lá, que essa receita dele é muito boa. Tem cada receita, ele é chefe. Então, aí ele tava, deu essa dica, né? De pôr o psyllium na água quente. E eu pus e gostei. Né? Mas, Rosário, Então o Marcelo deu a Existe- dica de pôr psyllium na água quente, né? Água quente. Depois você Misturar. procura lá, Marcelo Horta. E depois acrescentar aqui na massa do pão. É, aí nós vamos colocar aqui. Quem quiser colocar um leite, só falou um dia. E misturar. É, eu quero um dia fazer, em vez de ser com água, com leite, castanha. Leite de coco também não pode ser, né? Delícia. Aí a gente tem que ir já fez com leite de castanha, muito bom. modificando, né? Uma colher de sal. Não, traz pra mim. Não deu tempo. Uma colher de sal. É, uma colher de sal, bem cheinha. Além da... Não. Você sabe de uma xícara, meia xícara? De leite com castanha, geralmente uma vez. Esse eu não fiz. Uma xícara ou meia xícara? Não sei. Quer... Aquela lá é meia, que ela coloca É lá? meia, é meia. Meia xícara de... De óleo. Aqui de farinha que nós vamos colocar. Foi uma colher de aqui sopa de mesmo. sal, né? Essa da farinha sem glúten mesmo. É. Meia xícara de óleo. Dá esse vidro aí. A senhora já fez com lecitina em pó? Hã? Já fez com Eu lecitina nem em pó? conheço. Não, né? Ô Rosário, Oi. eu quero saber por que no outro pão você não usou óleo e esse você usou. Esse aqui é farinha muito seca. Se você não coloca, o pão fica. Quebra tudo, assim. Agora, cada um aí fica livre, né? Pra colocar, pra não colocar, né? Se quiser pôr outra coisa, né? Até que na hora, se não colocar, fica bom, mas no outro dia. Esse aqui também, ó. Se vocês não tiverem isso, quer dizer que vocês não vão fazer o pão? Não, faz. Depende. Né? Eu já fiz muito dele sem isso, né? Eu já conhecia, né? Mas aqui tinha, eu fui colocando, né? E achei assim que fez a diferença nos pão. Tanto naqueles ali, até esqueci de pôr Pra que serve a naquele. lecitina? Também. Pode colocar nele também, uma colher desse. Pra que serve a lecitina? Pra quê, Leda? A lecitina, Ela que é a. ela dá maciez, ela dá durabilidade na massa do pão, então ela deixa mais macio e mais leve, dá leveza. E, especialmente em massas que são 100% integral ou massas sem glúten, porque as outras que vai Eu farinha vi de que trigo realmente branco já ela é leve, né? Ela é boa. Uma colher bem cheia foi. Uma colher bem cheia. Acho que eu já coloquei tudo aqui, né? Ah, o açúcar. E o fermento O fermento é por último, né? Depois. O açúcar era 120 gramas.
150 que eu pus 150. aqui Então eu também. medi errado, eu medi 120. Quer que eu ponha mais? Ah, Eu coloquei 120. Essa farinha de arroz é integral? é integral, né, Leda? É, integral. Faz o mesmo processo. Coloque. Se não tiver, pode ser da branca. Só vai mudar a estrutura da quantidade da água. É engraçado que eu já tinha feito só com farinha branca. Mas eu gostei muito da farinha Integral integral. é melhor, porque a integral tem mais estrutura. Eu Ela deve gostei. ter proteína. Tem mais proteína. Pois é, a proteína que dá 2 colheres de fermento, ó. Vou pôr aqui Por também isso em que tem cima da massas que farinha. usam farinha de grão de bico também, né? Algumas. Então, da mistura, ela acrescentou a parte da farinha, né? Da mistura das farinhas. Quantas colheres de fermento? 2. 2 colheres de fermento e ela vai misturar aos poucos e acrescentando a farinha até Até dar dar ponto. ponto. E essa parte que é interessante, gente. Ela vai fazer o mesmo processo do outro, ó. Isso aqui que dá diferença no pão. É. Segundo a Leda, mexer o pão de forma circular, o pão Segundo a dona Rosa. No início, Segundo a dona Rosa. no início aqui até não tem muito problema não. Você pode amassar para desempelotar bem, né? Pode, depois que você já estiver dando ponto na massa, aí é que você. vai mexer de forma circular Aqui você pode mexer até que a farinha incorpore na até massa. bem, aqui para desmanchar bem, né? A outra com glúten é a mesma coisa, né? Essa você não toma coisa? Tô também. Aí eu anotei receita agora, eu tô gravando pequenos vídeos do passo a passo. Se tiver, vocês colocam. Aí é uma meia xícara só, dona Rosário? Hã? Ou uma xícara? Ah, uma Para essa xícara, né? quantidade, uma xícara, né? É, Então, dona Rosária, a senhora coloca uma xícara de farinha de amêndoas nesse pão. Por quê? Que é porque importante? eu acho que fica mais gostoso. E aqui também pode picar também castanha, né? Uva passa, passas. amendoim. Pode colocar aqui, ó. Meia xícara. Com esses ingredientes, né, que é a goma xantana, o psyllium, essa, que eu esqueço o nome disso aqui toda hora. Lecetina de soja. Ó, ela fica assim com uma, parecendo aquela goma da farinha, né, que a farinha dá. Fica bem, e também juntando, né, uma farinha, o polvilho, o negócio de amidos de milho, né, aveia. Então dá uma combinação para ela. A farinha de trigo é completa, né? É. O glúten é completo. Então, nas massas sem glúten, tem que fazer uma junção de... Tanto é quando fazia o glúten da farinha mesmo, ele ficava um borrachão, né? Uma borracha, literalmente, que ela é elástica. Já as outras farinhas não tem isso. Agora pode pôr aqui mais um pouco. Parou de falar. Essa farinha, essa massa aqui, não vai ser uma massa que vai fazer igual a outra, não. Tá mesa. Ela vai ficar aqui dentro da bacia mesmo. Ela é mais mole, né? Ela vai ficar uma massa, Então essa massa não vai para a mesa porque, Rosário, ela é mais porque líquida. ela não pode ser muito dura, né? Senão o pão fica muito duro. A gente vai colocar na forma com uma colher, né? E acertar ela na forma. Não cresce, gente. Eu experimentei fazer duro. Se fizer bem duro, demora umas 3 horas para crescer. O meu aconteceu. Se vocês quiserem experimentar. Mas Mas isso aí também- põe pra crescer também? Esse põe e cresce bem rápido. Do jeito que ela vai deixar Põe o aqui, ponto da põe. massa, cresce muito bem. Eu tô falando se adicionar farinha e fazer igual Ficar a massa aquele dura. lá.
É a massa vai Ele cresce mais rápido, por isso que ela fez esse depois, porque esse cresce mais rápido que o outro. Do jeito que a senhora vai deixar isso, né? É. Pode pôr mais um pouco. Pode pôr mais, porque a tia ficou bem mole, né? Ela não pode ficar dura de soltar da mão, mas também Não pode ficar muito mole. O que vai acontecer se ficar muito mole? vai, ela às vezes pode baixar, né? Puxar. Acho que vai chegar no ponto certo ali. Essa massa também dá pra fazer, né? Pastel, pizza. E aquela esfirra? Mas isso aí não, né? Ela não viu esse livro. Ah, eu não. Não, aquela acho que não era sem glúten, não. Aquela ali é farinha branca. É farinha, né? Aonde? Quem tava com? É que a uma irmã, eu botei muito. Uma irmã trouxe sexta-noite Ah, tá. esfirra. Ela ali não precisa nem de... Só de olhar assim, já sabe que é farinha branca. Mas dá pra fazer, né, dona Rosário, com essa Dá. massa. Essa massa aqui era mais trabalhosa de mexer com ela. Pra fazer esse tipo de coisa, mas a gente faz. Aí tem que deixar a massa mais dura. E com auxílio de um plástico, É, você coloca ali- dentro de um plástico, você viu fazer Sim. o negócio? Com auxílio de... A Jean que fez ontem. Com auxílio de um plástico, você consegue os biscoitos, você abriu dentro do plástico. Tava mole a massa, né? Tava mais dura do que a do pão, né? Sim. Mas tá, mesmo assim, não tava tão dura, né? Não, igual a de trigo, né? Igual a de trigo. Tá quase, né? Quase. Pode pôr mais um pouquinho. Tá vendo? Pode pôr isso tudo. Nossa, vou marcar presença. Por causa do tecido, vai absorvendo a água e da aveia que foi a farinha. E a farinha, essa fermento. 2 colheres de fermento biológico de pão. Naquela outra massa que só uma colher, né? Foi 2. Foi 2 também. Pronto? Não, Mas tem que na sem botar uma glúten precisa bastante, que a quantidade acho que é menos assim, né? A sem glúten precisa um pouco Ela é mais dura do que uma massa de bolo. E dá pra fazer pizza com ela? Essa massa? Tá? Só daí deixa mais duro. Mais farinha. É, É, a massa de pizza, você já pega ela aqui, vai por mais? um pouquinho. É um pouco mais Só dura na que sua a mão? de bolo, a senhora falou, Ah, né? mas eu vou rapar. Não, peraí que ela vai mostrar o ponto, gente. Tá. Vai. Eu achei que ela queria limpar. É, o ponto do pão sem glúten, ele é um pouco mais molinho, né? Que o pão integral. Um pouco mais Aí, ó. um pouco mais duro que o de bolo. Mais duro do que a de bolo, um pouco. Aham. Ele fica nessa textura assim, ó. Tá? Mas... Repete. Pode falar. Não, que eu pego uma colher de pau. Ela fica mais grossa do que uma massa de bolo, né? Às vezes tem até bolo, né? Que é assim. Foi uma colher de sal? Foi. Vocês estão no grupo, eu filmo, caso vocês tá? O que eu falo, o que eu ia dizer, que eu falo pro pessoal quando eu ensino massa sem glúten, que que você consegue mexer com. Se você pegar uma colher de pau, você vai conseguir mexer. Vai doer o braço, mas você vai conseguir mexer. Mas assim, é que é online, né? É mais fácil. Assim é mais fácil de. Se você pegar uma colher de pau, você vai mexer. Então, qual que é o ponto, Leda, senhora? Se você quiser mexer com uma colher de pau, o ponto vai ser quando você vai conseguir mexer com a colher, só que o seu braço vai começar a fazer musculação no seu braço, aí é o ponto. Tá certo. Ou esse ponto que ela mostrou na mão assim também, né? Que demora a cair, Obrigada. né, dona Rosário? É, isso mesmo. Traga os formas? Traz a sua. Desse jeito aí eu já falo com a massa.
Ó, até ela colocar na forma já vai estar mais... A massa do pão sem glúten, ela cresce muito rápido, tá? Então tem que manejar e já distribuir nas formas. É um dos melhores que eu já comi, sem glúten. Que come hoje e come amanhã. Tipo, tem uns que só come na hora e depois você não come mais. Esse da receita que ela trouxe é um dos melhores. Não é? Tem uns que só come no dia, o sem glúten. Depois no outro dia já não consegue comer mais. Esse seu come. Come 3 dias, né? E ele tem que ser igual ao outro, comer só no outro dia. Não tem contato. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Que tem Vai passar um por cima, vai crescer assim. fica seco, duro. Esse não. Por isso que ela colocou óleo, né? Para porcionar, ela untou a forma, tá? E vai acrescentando de colheres aos poucos. Aqui eu vou pôr 700 gramas. E vai colocar 700 gramas e depois vai uniformizar a massa dentro da forma. Não pode? Não tem meu. Mãe, eu lavei meu chinelo. A gente pega, molha uma colher, né? Vai acertando assim, ela vai fazer ali te mostrar. Cheio de pone aqui pra. Ó, dá pra fazer assim com uma colher, ó. É, vou e fazer. ajeitando assim, ó. Vai Vou aprender. molhando a colher, Ó. ó. Vai molhando a colher e vai amassando, vai uniformizando a massa dentro da forma. Eu já faço assim também, ó. Vocês tem que molhar mais a mão, só pra ser mais rápido. E o sem glúten, como é que bota a uva passa? Ah, Como você coloca? mistura na massa. Como seria na prática? Aí tem que misturar aqui na massa, né? Quanto grama o pão, irmã? Hã? 700 gramas. É importante avisar, porque senão depois ele racha. Acha que se colocasse desse aí, Tá feio. pingado óleo, castanha, do Pará, batida no liquidificador, daria certo? Ai, Já fez? Não, né? acho que eu não fiz, né? Dá certo, só que vai pesar a massa. Você não pode pôr muito, não. Eu já fiz o teste. Agora a lecitina dá. É da maciez. A Às maciez vezes você colocando a lecetina, né? e a castanha. Mas não pode pôr muito, não. Mas eu já fiz. Pesa. Se você agora quiser fazer para experimentar, mas eu já fiz. Pesa. Ou se fizer o leite de coco, colocar no lugar da água. Não, pode dar também. Eu ainda não fiz, mas eu quero fazer. E acho que vai ficar muito gostoso. Vai ficar melhor. Fica ótimo. Eu já fiz. Aí não colocaria o óleo? Não colocaria na água. Não colocaria água, né? Agora o óleo você vai testando. Para você tirar o óleo, você tem que fazer o pão, assar, esperar esfriar, cortar e congelar e aquecer na hora de você comer. Daí fica bom. Senão, na minha experiência de 3 anos, não fica não. De novo. Se você quiser que fique bom o pão, se você não colocar óleo, você Tem tem mais forno, tem. Novinho, você tem que esperar esfriar o pão, cortar o pão, congelar fatiado e depois retirar as fatias e aquecer numa frigideira ou no forno na hora de comer. Aquecer só o que você vai comer. Aí fica macio. Aí eu não preciso colocar o óleo na massa. Daí você consegue comer, mas se você quiser realmente fazer sem óleo, porque com óleo fica melhor. Não é, dona Rosário? Você congela também? Congelo. E fica bem bom, né? É. Parece que tá novinho na hora. Porque mesmo aqueles pães ali, né? A pessoa tem pouca gente na casa. Faz 6 pães. Porque vai fazer um pão todo dia. Eu Você faço faz os no 6 gel, pães tem e pode congelado. congelar eles. Quando é de noite, tira
do freezer, né? De manhã ele tá perfeito, parecendo feito. Pode. Aí em cima tem uma vasilha com gergelim. Você já fez essa receita em alguma delas naquela máquina de pão? Já. Não, eu já fiz na batedeira, né? Lá na serra, né? Tem a batedeira de pão. Essa aqui dá certinho a máquina de pão. Fica, ó, delícia. E fica desse tamanho, porque a máquina é alta. Aquela máquina de fazer pão. Essa aí eu não conheço. Não conhece? Mas, aí agora vai ter que dividir um pouquinho só de massa, né? Pra fazer. Naquela máquina. Não, aquela. É. No caso, essa na massa de farinha de trigo, ela abre e coloca o negócio. Essa aqui você põe aqui. Ah, em cima, né? Na massa, assim, mistura. Mistura aí pra gente ver. Eu quero ver como é que mistura aí. Ah, sim, assim, ó. Já queria isso, ele só sabidinho ele. Nós entendemos as suas intenções. Não. Ai, ai. Não, mas